O Grêmio pode já ter um novo nome para treinar a equipe em 2022. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Portal do Gremista. Então fica com a gente porque esse nome é no mínimo polêmico. Bom, depois de entender que o Wagner Mancini tem boas chances de não cumprir o que estava programado, né, de livrar o tricolor do rebaixamento, a diretoria já mapeia o mercado e chegou em um nome que ganha cada vez mais força nos bastidores. É Fernando Diniz, atual comandante do Vasco, treinou também o Santos na atual temporada e pode ser o nome para comandar o tricolor gaúcho na próxima temporada, na temporada de 2022. A gente vai trazer um pouco do contexto aqui, né, com informações trazidas pelo nosso craque jornalista e narrador Rafael da Rosa para a gente aqui no Portal do Gremista. E esse nome, né, segundo o Rafa, ele circula desde a saída do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes que foi a opção para a chegada do Renato. O nome do Diniz circulava ali ainda sem muita força e o Grêmio acabou optando pela chegada do Filipão após a saída do Thiago Nunes como um nome de segurança ali, né? O Thiago já era um nome jovem, né? Uma aposta de um treinador jovem que acabou não dando certo, então o Grêmio preferiu mudar o perfil e atacar ali com o Filipão, né? Um nome já mais sólido, mais identificado com a torcida do Grêmio, para fazer esse trabalho. O Filipão acabou saindo e, né, um pouco antes ali da saída do Filipão, né, 1 ou 2 jogos antes da saída, que a gente já sabia, né, que a coisa não iria para frente, o nome do Diniz voltou a circular agora com um pouco mais de força também nos bastidores do nosso tricolor. Só que aí, né, havia um problema. O Diniz já estava empregado, né, depois de sair do Santos, já estava no Vasco e estava naquele momento, num bom momento no Vasco, né? A gente lembra que o Diniz também vem em crise no Vasco da Gama, inclusive é por isso, né, aliado a isso, com o desempenho do Mancini, que pode não salvar o tricolor do rebaixamento, né, da Série B de 2022, e o desempenho do Diniz, que não deve dar o acesso ao Vasco, nem o Mancini e nem o Diniz devem renovar seus contratos, devem seguir, né, seus contratos, na verdade, com Grêmio e Vasco, respectivamente. Então, nessa semana, né, o Grêmio já, né, visando um planejamento para 2022, para a próxima temporada, tem no Diniz um nome com muita força, né, um nome bastante aceito, muito bem aceito nos bastidores e deve sim ser um nome que a diretoria vai atacar caso, né, o Mancini realmente não fique, e isso não deve acontecer, principalmente em caso de queda para a Série B. Né? A gente vê que as rodadas vão passando, os resultados não vão acontecendo, apesar do Mancini ter tido sim uma melhora de desempenho. Né? A diretoria do Grêmio aprova a forma de trabalho do Diniz, né? A forma com que ele trabalha com os jogadores, né? Com o seu estilo de jogo. Então isso está realmente aprovado, né? Dentro dos bastidores do Grêmio, e tem esse contexto, né? Que nenhum treinador e nem outro devem renovar seus contratos. Com isso, o Diniz, né? Devem seguir seus contratos, e com isso o Diniz poderia ter uma chegada mais facilitada ao Grêmio. E aí a gente traz, né, algumas questões sobre o Fernando Diniz. Ele é um treinador que, desde que surgiu, né, no Audax, no time, no Campeonato Paulista, aquele time que revelou o Tietê, né, outros jogadores ali também, que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, tinha, né, naquele momento o Diniz como um grande expoente ali, né, muito jovem ainda, o Diniz que é ex-jogador, né, jogou no Fluminense, e depois do Audax ele foi para o Atlético Paranaense, depois foi para o Fluminense, foi também para o São Paulo, para o Santos, para o Vasco, e pode pintar no Grêmio em 2022. E aí o que tem, né, no Diniz? O Diniz tem a sua característica, o estilo de jogo, né, muito bem definido, né, gosta muito de sair jogando, né, com os pés, a saída de jogo por baixo, não abre muito mão disso. E isso é um ponto positivo, é um ponto talvez diferencial do Diniz, mas que também pode ser bastante prejudicial, como foi, por exemplo, na passagem dele pelo Santos. O Diniz é um cara que abre pouco mão das suas convicções. E isso pode ser muito bom caso elas estejam funcionando, mas caso elas não estejam funcionando, o time pode passar um aperto. Né? O caso, por exemplo, do que aconteceu com o Santos do Diniz contra o Independente, por exemplo, né? Em campeonatos sul-americanos, né? O Diniz fazendo aí participações nessa temporada, e o Santos entrou, né, com uma proposta de jogo e nitidamente precisava ali fazer alterações durante a partida, porque estava tomando um sufoco do Independente, e o Diniz não fez essas alterações durante o jogo, né? Uma coisa que o Diniz demora a fazer ou não faz em muitas das vezes. Um ponto positivo seria que
o Diniz teria uma evolução, né, dos trabalhos dele na atual temporada em relação ao próprio elenco. Se a gente pegar principalmente o que o Grêmio tem hoje, né, o elenco do Grêmio hoje tem peças que propõem mais ao trabalho de jogo do Diniz do que o próprio elenco do Santos que ele teve e que também, né, briga para não cair na atual temporada, e também o elenco do Vasco. A grande questão é que a gente não sabe como vai ser o elenco do Grêmio para a próxima temporada, né? A gente não sabe quais jogadores vão ficar no tricolor para a próxima temporada. Então a gente quer trazer aqui para o debate, né, sendo esse o nome da diretoria no momento para 2022, o que você acha? Fernando Diniz é o nome certo? É o cara certo para treinar o Grêmio na próxima temporada? Bom, pelos bastidores da diretoria, sim, esse é o nome certo, mas a gente quer a sua opinião aqui nos comentários do Portal do Gremista e é óbvio que a gente vai acompanhando, né, todos esses passos, né, tudo que vai acontecer, tudo que não vai acontecer, tudo sobre o Grêmio você acompanha aqui no Portal do Gremista. Então se inscreva, deixe seu comentário, né, deixe seu like no vídeo se você gostou, acompanhe a gente nas nossas redes sociais e também no nosso site, o Portal do Gremista. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.